Subseção 3ª. Do exame de função especial. Artigo 170. O exame de função especial é a avaliação específica da saúde, física e psicológica, para que o servidor possa dirigir veículo oficial. Parágrafo 1º. O servidor encaminhado para este exame deverá ser, necessariamente, portador de carteira nacional de habilitação idêntica obrigada ao servidor titular do cargo ou especialidade de motorista para o mesmo tipo de veículo, e o encaminhamento deverá conter expressamente esta informação. Parágrafo 2º. O exame de função especial não determina habilitação, implicando apenas no levantamento das condições clínicas do servidor. Artigo 171. O exame de função especial concluirá pelas seguintes condições do servidor. Inciso 1º. Apto, no caso em que o servidor apresenta condições, sob o ponto de vista de saúde, para adicionar às suas atividades, a função de direção de veículo, ou. Inciso 2º. Inapto, no caso em que o servidor não apresenta condições, sob o ponto de vista de saúde, para adicionar às suas atividades, a função de direção de veículo. Parágrafo 1º. A declaração de aptidão é a resultante de duas declarações de condições de saúde para cumprimento das atividades do cargo e da especialidade, emitida por profissionais em exercício ou credenciados na unidade especializada em saúde, higiene e segurança do trabalho do órgão responsável pela gestão de pessoal, sendo um médico e outro por psicólogo. Parágrafo 2º. No caso de qualquer das declarações, previstas no parágrafo anterior, concluir pela inaptidão o servidor será considerado inapto. Subseção 4ª. Do exame de saúde para retorno ao trabalho. Artigo 172. O exame de retorno ao trabalho será realizado, no primeiro dia de retorno do servidor ausente por mais de 30 dias de suas atividades por motivo de doença ou acidente, de natureza ocupacional, ou não, ou parto. Parágrafo 1º. O servidor será convocado, para comparecer à unidade especializada em saúde, higiene e segurança do trabalho do órgão responsável pela gestão de pessoal, com antecedência de 3 dias úteis da data prevista de seu retorno, a fim de agendar o dia e horário de realização do referido exame de retorno. Parágrafo 2º. Na data agendada, o servidor deverá apresentar a declaração de retorno ao trabalho, emitida por seu médico assistente ou de médico responsável pelo acompanhamento da licença. Artigo 173. O exame de retorno ao trabalho concluirá pelas seguintes condições do servidor. Inciso 1º. Apto, no caso em que o servidor apresentar condições, sob o ponto de vista de saúde, para retornar ao cumprimento de todas as funções inerentes ao cargo que ocupa. Inciso 2º. Apto com restrições, no caso em que o servidor apresentar alterações suficientes para torná-lo incapaz de retornar integralmente às funções inerentes ao seu cargo, ou. Inciso 3º. Inapto, no caso em que o servidor apresentar ausência de condições, para retornar ao cumprimento das funções que definem seu cargo. Parágrafo 1º. Nos casos específicos dos incisos 2º e 3º, o servidor será encaminhado para reabilitação ou readaptação funcional para início de processo próprio que definirá, se o caso se trata de limitação temporária ou definitiva de algumas de suas funções, de readaptação, nos termos da lei, ou de encaminhamento para aposentadoria por invalidez. Parágrafo 2º. No caso de qualquer das declarações previstas no parágrafo anterior concluir pela inaptidão, o servidor será considerado inapto ou apartamento com restrições. Parágrafo 3º. A definição de apartamento com restrições, em caráter definitivo, ou inapto, para servidor em estágio probatório, implica em imediata comunicação ao setor responsável pela avaliação e desempenho para as medidas administrativas que se fizerem pertinentes. Subseção 5ª.
Exame de saúde demissional. Artigo 174. O exame demissional é a avaliação de saúde realizada, quando do desligamento de servidor, exceto por motivo de aposentadoria, desde que o último exame médico ocupacional tenha sido realizado há mais de 90 dias. Artigo 175. O exame demissional concluirá pelas seguintes condições do servidor. Inciso 1º. Apto, quando o servidor apresentar condições, sob o ponto de vista médico, de exercer as funções inerentes ao seu cargo. Inciso 2º. Apto com restrições, quando o servidor apresentar, sob o ponto de vista médico, alterações impeditivas ao completo exercício de seu cargo, ou. Inciso 3º. Inapto, quando o servidor não apresentar condições de exercer, sob o ponto de vista médico, as atividades definidoras de seu cargo. Parágrafo único. As condições contidas nos casos específicos dos incisos 2º e 3º não implicam em qualquer modificação da conduta administrativa exoneratória anteriormente proposta.